Então, boa noite, galera. Eu já comecei meu boa noite fazendo uma convocação. Mas tem um motivo. Nós sempre fazemos uma oração inicial, eu entendo. Oração inicial, naquele momento que eu tento desligar de tudo e me ligar em mim. Mas eu acho muito interessante que a minha oração inicial seja o meu despertar. Ao acordar de manhã, eu fazer do início da minha jornada esse despertar. Eu não preciso ficar lá escondido, eu preciso estar aqui presente. Porque não se faz vida à distância, se faz vida na presença, no envolvimento, no engajamento. A gente aprende na relação, a gente não aprende na teoria. A teoria tem uma função, uma finalidade, mas quem faz a vivência não é a teoria. Então, a teoria é o quê? A teoria é um mapa. Então, você vai encontrar vários mapas dos mais diversos. Vamos estar falando de pessoa. O que vamos falar de mapa, quando se fala em pessoa, são as múltiplas linhas psicológicas e todas as suas variantes, por serem variantes conhecidas e variantes no tocante a como cada terapeuta ou psicólogo a utiliza. São mapas. Por quê? Porque o território é você. O território é você. Você é o grande elemento, e que mapa nenhum vai lhe descrever. O mapa é um indício. É a mesma coisa que o conhecimento, ler, olhar, certo? Ver, é um indício. Ou você vivencia, e por que é isso? Tira do mapa e passa a ser você, porque quando você vivencia, não é o que alguém lhe disse, não é o que você viu, não é o que você está falando para mim, é o que você passou. Esse é o elemento importante. E por que, para mim, eu acho esse elemento importante? Por favor, desliga essas luzes daqui de baixo. Porque uma coisa que eu adoro nessa casa, fantástica, ela não existe para tornar ninguém espírita. A finalidade dessa casa não é que ninguém aqui seja espírita. A finalidade dessa casa é mostrar que somos, certo, espíritos imortais. E o que se atrela a isso quando assim nos entendemos? Para nós entendermos qual é a dimensão disso, se nós olharmos a grande árvore das construções religiosas, é a tradição judaico-cristã. E toda ela é pautada na existência do Espírito. Toda ela. O Espírito não morre e acaba, ele continua. Então, se continua, o que é isso? Então, vamos trazer esse elemento onde, veja, a responsabilidade não é tornar ninguém aqui um catequista disso ou daquilo, não. Pegue isso, coloque na sua vida e veja o que é que reflete a partir daí. Não tome o que ninguém que fala aqui para você como plena verdade, mas não é porque está aqui, não tome o que ninguém fala em qualquer lugar. Primeiro, porque toda informação só tem valor se contextualizada. Então, falar agora e falar daqui a mais adiante não é a mesma coisa. A mesma coisa que quem fala pode ser extremamente sábio, mas o mapa é você, o território é você. Mas, Fernando, que absurdo é esse? É assim, o homem que eu mais respeito se chama Jesus Nazaro. Ele falou para homens. E por que ele falou, os homens se transformaram? Modificaram? Os 12 que andaram com ele quando ele mais precisou, caiu fora. Por quê? Porque a palavra, ela é interessante, mas, mais uma vez, a palavra vai constituir um mapa. Só se torna transformador quando você tira do mapa e passa a vivenciar. Então, ela ganha um sentido no imenso território que é você. Então, com essas palavras, outra coisa, eu gosto quando vocês participam, por isso que eu chamo também para frente. Que ganha um pouquinho de cada um. Vai entender que eu vou ter que estar dando uma cortadinha aqui, uma estimulada ali, porque a aula é para todo mundo. Mas o que é que fica legal é porque quando você traz, às vezes, sua dúvida, o outro também tinha, às vezes, aquilo mesmo. E, às vezes, porque o que é que eu faço? Eu como outros facilitadores, vai pegar a partir do que vocês trazem e a gente vai fazer um gancho para expandir para alguma outra coisa a mais. Que eu tenha me programado, que eu perceba quando estou aqui. Então, é interessante. A única coisa que a gente não pode é que se alguém olhar para a minha camisa e dizer que ela é verde, o outro não pode levantar e dizer, você está errado, ela é amarela. Cada um enxerga a vida com seus olhos. É válido o outro levantar e dizer assim, eu vejo a vida como amarela. Mas porque eu tenho as minhas verdades, eu não posso querer banir a verdade dos outros. Mas, Fernando, você vai estar aí falando. Sim, eu vou estar compartilhando, que é um insight. Tá? Mas a gente veio aqui para aprender.
O aprendiz não escuta apenas aquilo que concorda com o que pensa. O bom aprendiz, ele busca aquilo que concorda e que discorda, para que, a partir daí, ele dê sustentabilidade às suas próprias percepções, descrições. E acabou, não, e ele continua expondo isso a tudo que ele é exposto, porque aí vai trazendo clareza. E aí é onde eu gosto da mudança do vocábulo estruturado para o vocábulo estruturante. Então, acho que a nossa trajetória tem que ser estruturante, porque quando ela fica estruturada, ela fica rígida, ela fica pautada só naquilo. E a ideia não é essa. A ideia é que tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Então, se permita, tenha essa flexibilidade, porque ela, antes de qualquer coisa mais, vai lhe abrir algum horizonte, vai lhe mostrar mais algum lugar. Então, vamos adiante, ao nosso despertar. Cadê? Rodrigo, apaga essa primeira aqui. Pronto. Então, vamos lá. O que temos aqui? Não temos. Pronto. O nosso objetivo é exatamente a percepção de que a mediunidade é uma faculdade inerente ao ser humano. Temos como objetivos específicos mostrar que todos somos médiuns, em maior ou menor grau, independente da crença de cada um. Mostrar que o fenômeno mediúnico se dá a partir da afinidade e sintonia entre os espíritos. Explicar de que forma se dá o surgimento e desenvolvimento da faculdade mediúnica. Mostrar os diversos tipos de reunião mediúnica e seus objetivos. Na realidade, eu não vou mostrar, vou falar sobre elas, né? Mas a gente vai aí dando a caminhada. Então, vamos lá. Médiuns. O que são médiuns? O que é ser médium? Cada normalmente imagem que eu trago tem a ver um pouco com aquilo que eu estou querendo suscitar aí, para vocês aí também falarem. O que é ser médium para vocês? Porque aqui é a coisa que eu acho lindo, que é uma pleide. Tem pessoas que já têm 20 anos de espiritismo e tem pessoa que está lendo sobre o espiritismo da primeira vez. Tá? E isso que eu acho que é extremamente enriquecedor. Porque eu, com quantos anos tinha de espiritismo, se eu não sou capaz de ouvir quem está lendo pela primeira vez, eu estou perdendo uma oportunidade fantástica de aprender. Então, vamos lá? Médiuns, o que são médiuns, o que é isso para vocês? Só vou precisar que vocês, ao falar, levante a mãozinha para ele levar o microfone, porque está sendo transmitido, né? Então, quem está na internet poder também partilhar aí com vocês. Eu acho que é essa habilidade de você conseguir se comunicar com o lado espiritual. Habilidade de se comunicar com o mundo espiritual. O que mais? Olha. Rapaz, as mulheres são quentes. Só quero ver se os homens hoje vão ficar tudo também de braços cruzados ou vão dar a sua contribuição extremamente valiosa. Pegando o gancho dela, é a questão de, assim, é muito usado no espiritismo o termo médium, mas eu acredito que é a habilidade de mediar. Então, o médium vem com a habilidade de mediar. Levando para o espiritismo, aí sim a gente vem com a possibilidade de permitir a conexão entre o espírito encarnado com o desencarnado. Quem mais aí dá o seu acréscimo também? Você quer falar, eu sei disso. Mais uma mulher a contribuir. Dá ali o microfone para ela. Pessoal, outra coisa, olha. Quando eu peço, como eu brinquei ali, não, com minha amiga ali. Terminou? Só acrescentar. Termine. Porque veio assim agora a questão de assim, como todos nós somos médios, todos nós somos médios, estamos com fluido, com energia, com pensamento, então é uma habilidade que todos nós temos, agora de forma ostensiva ou não, mas essa habilidade todos nós temos. Vamos lá. Você pode não falar, não. Pega, você perguntar uma coisa? Vai lá. Pode pegar, pode. Pode pegar, menina. Não fica envergonhada, não. Pode pegar. Porque, olha só, falando sério, pode pegar. Pode só pegar, mesmo que você não queira falar, mas pega o microfone. Perde o medo dele agora. Pronto. Veja só. Aqui, tá? Nós estamos para aprender. É aquilo que eu estava dizendo. É assim, ó, surgiu algo.
Fala o que está no seu coração, o que você sente, o que você pensa. Às vezes vem uma inspiração legal, que alguém que estava precisando falar, esclarecer aquilo, aí chega alguém no seu ouvido e dá uma soprada, certo? Aí você fica acanhada, com medo, não fala. Coloca para fora, cabe a mim dar uma ajustada, para que isso possa ter um outro ar. Porque assim, eu vou pegar o que ela diz, né? É um elemento de comunicação. Certo? Eu vou pegar o que ela diz, não só a comunicação, essa comunicação tem a finalidade de mediar, certo? E ela diz que é uma qualidade presente em todos nós. Então, na experiência sua, você já passou algum elemento que você se visse como mediadora ou como esse elemento comunicante? Sim. Pode partilhar? Ai, boa noite, gente. Desculpa a minha timidez. Eu havia acabado de comentar aqui com o meu colega ao lado o quanto eu tenho essa trava em mim, né? Esse bloqueio, essa timidez realmente de falar em público. Mas diante, né, da pergunta que me colocou, tive algumas experiências, sim, e justamente, né, pela minha falta de conhecimento, de aprofundar em estudo na época, eu tive algumas... através do sonho, né, eu tive algumas visões que, de fato, ocorreram. Então, em um momento, eu senti, né, que eu acreditava que fosse com minha mãe, e, na realidade, foi com o cunhado de minha irmã, que houve um assalto e ele, na hora, ocorreu, né, o tiro que o atingiu, que perfurou o pulmão, e eu levantei desesperada às 4h30 da manhã, achando que era com minha mãe. E, na verdade, ela me despertou, não, está tudo bem, tudo bem. Teve um outro momento também, que era uma visita de uma pessoa, e teve algo muito curioso, que eu perdi... Painho partiu, né? Não perdi. Ele partiu para outro plano em 98, e eu não consegui sofrer ou sentir aquele momento, aquela saudade. Eu senti realmente uma libertação, um alívio pelo sofrimento que ele estava, e a condição dele poder descansar naquele momento. Então, algum tempo depois, ele me visitou por 2 vezes, eu senti realmente a presença dele, né, na minha cama, me abraçando. Eu não havia lido o livro e nem visto o filme, que era O Nosso Lar. No entanto, eu visitei Painho no Nosso Lar, sem saber que ali era, né? E, quando eu tive a oportunidade, meses depois de ver o filme, que havia lançado, eu fui assistir, eu estava com minha filha e eu comentei assim, né? Eu pensei e acabei dividindo aquele momento. Eu falei, meu Deus, eu estive aí, eu estive ali. Então, realmente, eu estive em Nosso Lar para visitar Painho, e foi através de sonho. 8 meses depois, eu despertei sabendo que seria o Nosso Lar. Enfim, essas foram minhas experiências. Deixa eu fazer uma costurada aqui para a gente dar uma olhada. Porque, veja, é uma forma, a mediunidade é um elemento de comunicação, é um elemento de mediação. E a mediunidade pode me fazer a perceber algo ocorrendo em outro canto, onde eu não estou nem me comunicando e nem mediando. Então, a mediunidade como elemento de ampliação da minha percepção. Então, quando eu vejo a distância, quando eu desdobro e vejo aquilo que estava ali, eu posso não ter ali a presença, identificar a presença de alguém com quem eu estou me comunicando, onde eu estou ali fazendo esse mediar, mas é esse elemento de poder ir além. E veja que eu coloquei essa imagem com essa galera aqui ao redor. Vocês já estiveram com espíritos? Se acham que não, aqui vocês estão entre espíritos. A diferença é se estamos encarnados ou desencarnados. E aí alguns vão achar que, por estar encarnado, esse mundo não é espiritual. Esse mundo também é espiritual. Se eu retirar o espírito, a matéria vai embora. Não, mas o espiritual não tem matéria? Tem, porque o perispírito é uma matéria quinta-essenciada, ou seja, uma matéria mais rarefeita. Mas, Fernanda, a matéria se a gente utilizar aquele relato de Nosso Lar, o nosso amigo André Luiz está nas câmaras retificadoras, ele desdobra, deixando o corpo denso, e utilizando o corpo mais sutil, vai a um outro agrupamento espiritual.
Por quê? Porque o perispírito é matéria. E a densidade, a constituição desse perispírito vai depender do local, da região, aonde ele ali se configura, para poder permitir isso. E aí, então, quando vamos falar de médios e olhar esses elementos, que aqui estamos todos entre espíritos, então, por que é que eu trago a primeira visão já a partir daí? Porque quando a gente fala de ser médio, a primeira coisa que as pessoas têm é medo, né? Temor. Digamos, se eu fizesse aqui uma mediúnica, botasse aí, dividisse um para um lado e para o outro, e dissesse, olha, vai conversar com os espíritos. Como é que eu vou conversar com os espíritos? Nessa primeira pergunta, se nós somos espíritos, conversar com espíritos é conversar com gente. É literalmente conversar com gente. Então, o que conversar com espírito, que eu conversaria com gente. Agora, lógico que às vezes é mais fácil. Você pega alguém que é um estrupador, é um ladrão, alguém que envenenou o outro, e ele chega como espírito e você diz, boa noite, meu irmão. Mas, dentro de casa, o irmão levou, usou suas roupas íntimas, levou seu calçado, deu uma enrolada, você chega em casa querendo matar a criatura. É porque eu sou muito bom para me relacionar com espíritos quando eles estão desencarnados. Não quando eles estão encarnados. Por quê? Porque é igual a ter o cachorrinho em casa. É lindo o relacionamento com o cachorrinho. Ele não reclama, ele não pode fazer nada comigo, ele vai ficar ali. Ou vai me dar carinho, porque ele depende também daquilo para a sua própria alimentação. E gente não. Não estou dizendo que não tem valor ficar com o cachorrinho, entendam, certo? Então, por quê? Porque é interrelação. Evoluir é investir no interrelacionamento. E a mediunidade é, então, agora, o trazer de um olhar, certo, do intelecto sobre elementos que possibilitam essas interações. Então, essas interações também são influenciadas pela mediunidade. Então, vamos entender que estamos em um campo de interações, seja ele de encarnados ou de desencarnados. E isso é importante, porque assim a gente começa a naturalizar a mediunidade. Vocês vão ter agora, tem no básico uma mediúnica, né? Que já é um tipo de reunião, é uma reunião mediúnica experimental. Né? Onde vocês vão ver como se dá, né, o preto no branco ali, as comunicações. E ali vocês vão poder olhar, experienciar. Aqui dá para a gente visualizar a psicografia, psicofonia, a psicopictografia, a dupla visão, né, visão à distância, são experimentos feitos aqui. Além disso, a psicometria, né, deslocamento, ou percepção de elementos a partir de objetos. Então é interessante, é bem florido de possibilidades. Não quer dizer que todas vão ocorrer, mas a maior parte delas sim. Então, isso aqui ocorrerá. Então, ser médium é estar na condição de mediador, ou medianeiro, aonde eu possibilito uma comunicação, ou seja, uma interconexão entre dimensões diferentes. Encarnados e desencarnados. Só que existe a mediunidade também nos próprios desencarnados. Um desencarnado com outro desencarnado em níveis diferentes, recebendo influências ou instruções ali um do outro. Então, o contexto da mediunidade, ela vai ser trazida às vezes na fase desse elemento, né, do temor. E aí no Livro dos Espíritos tem uma pergunta. Os espíritos influem em nossos pensamentos e em nossos atos? O que é que vocês acham? Eles dizem... Eu acho que pode, só isso. Pode? Como? Não sei, batendo no ouvido, na nossa caixa. Eu já tive experiências maravilhosas com esses avisos e influências. Uma, inclusive, salvou minha vida. Uhum. Em 96, na época eu trabalhava na Polícia Federal e eu estava na estrada, em perseguição, sem o cinto de segurança, quando numa reta eu ouvi uma voz tranquilamente falar no meu ouvido: Valdir, o cinto. Assim que eu coloquei,
eu já estava batendo, o carro já estava batendo no morro e capotando. O colega que estava dirigindo saiu do carro, quase morre, rodando, o outro saiu por detrás e eu fiquei preso na cápsula do carro. Não Mas eu era me a lembro sua até hoje, Valdir, o cinto. Não era a sua hora. Não era a Veja, minha o que hora. Valdir descreve é um tipo de mediunidade que a gente pode chamar de, como é? Não, aí você ouviu. Da mesma maneira, então, audiência. Tá? Você escutou o Espírito falar com você. Poderia ser por inspiração. Então, que é o modelo de mediunidade mais comum entre nós. Poderia ser por intuição. Também aí desta forma. E audiência é uma delas. Ele ouvir falar, olhe, bote o cinto. E ele foi Valdir, o cinto. E aí ele já, certo? Foi obediente. Quantas vezes não acontece coisas assim conosco, né? Vem algo ali na mente, às vezes a gente não ouve claramente. E a gente termina dizendo, isso nada. E aí termina ocorrendo. Então, veja, e que estamos falando, então, é que ao dizer que todos nós somos médiuns, estamos olhando a mediunidade sobre um prisma mais amplo, que vai desde a inspiração ou intuição até aquele contexto de desdobramento consciente, materialização, certo? Psicometria, várias outras modalidades que vamos chamar de mediunidade ostensiva. Então, a mediunidade tem todo esse aspecto. Se influenciam os nossos pensamentos em nossas ideias. Diz lá no livro que, quiçá, eles nos dirigem. Então, quando eu falei que poderia fazer uma mediúnica aqui, a primeira coisa que alguém ia ficar preocupado mas vai ter gente gritando, caindo, se jogando no chão, certo? Isso é por causa de quê? Dos espíritos? Não. É porque a pessoa ainda não compreende que o corpo é dela, quem controla o corpo dela é ela ainda, às vezes, tem elementos tensionais no seu construto psíquico, e naquele momento ela solta as rédeas e aí as coisas acontecem fluindo daquele jeito. Por isso que alguém aparece aqui com um contexto de mediunidade, tem que ir para a mediúnica trabalhar, antes disso tem que estudar. Tem que conhecer com o que está lidando. Então, como aqui na casa. Então, você chega, você vai fazer o curso básico, você vai passar pelo ciclo 2, começando a entender, compreender melhor, com mais experiências práticas, porque aqui só é essa que acontece no curso. Aí, depois, você vai para o ciclo 3, onde você vai ter quase que 2/3 da aula com mediúnica em todas as reuniões. Então, por quê? Porque no momento que eu consigo compreender como se dá o processo, e o meu papel nesse processo, eu não fico à mercê dos espíritos. Eu vou compreender que aonde eu estou à mercê é que isso está mobilizando aspectos meus que eu não atentei para eles. No caso, a questão da sintonia energética, das ondas, da afinidade, além de tudo isso que você falou, da pessoa aprender a controlar, tem a questão também dos pensamentos e do nosso campo energético. Então, você atrai e aí você se permite, né, seguir aquela orientação ou não. É isso? Mas vamos lá. Um espírito, uma pessoa equilibrada, faz caridade, trabalha no centro, orienta e tudo, vai ter companhias de espíritos trevosos? Então. Depende. Por exemplo, eu posso frequentar um centro, eu posso fazer caridade, mas nem sempre a minha onda energética pode estar lá em cima. Eu posso ter um pensamento negativo, Mas tá eu lá em posso ter cima. uma situação. Não, se tá eu lá estiver em lá em cima. cima, eu não vou ter a companhia Pronto. desses espíritos. Onde é que é? Não, começa de novo do princípio, porque Oi? tem gente nos escutando na internet. Não, perdão. Eu concordo com ela, porque depende muito daquilo que você pensa e que você emana. Automaticamente, assim, as beatas antigamente da igreja seriam maravilhosas e a gente sabe que não são. Às vezes, as ações não quer dizer a sua qualidade moral. Muitas vezes, não quer dizer que isso seja uma regra. Mas eu concordo plenamente com ela. Só precisamos lembrar de algumas coisas. Divaldo teve um espírito ferrenho com ele durante muitos anos. Tá?
Então, a questão é que eu estar equilibrado, eu estar bem, não impede que um espírito se aproxime ou busque estar junto de mim. Porque é relacionamento entre pessoas. Agora, o que vai advir daí depende de como eu estou, depende de quem eu sou. Então, é para nós entendermos, porque a ideia não é sai de reto, Satanás, porque eu sou iluminado. Não. Eu posso estar em relação com qualquer um. Agora, quanto mais eu conheço de mim mesmo, quanto mais eu tenho, quanto mais eu me permito ser o balseiro que guia a gôndola do meu viver, aquele contato vai trazer esse ou aquele tipo de resultado. Perfeito. Inclusive, tem uma passagem no próprio filme de Divaldo que fala sobre isso. Uma entidade se manifesta no rapaz e um rapaz tenta tirar ela. E quem foi? Foi uma senhora, supostamente analfabeta, que reeducou o espírito. Por quê? Pela qualidade moral, naturalmente. E pelas atitudes dela, mostrava que não adianta você ser espírita e você ser bom. Na verdade, isso não é um pré-requisito, no meu entender. É porque quando vamos falar, então, disso, e disso aqui, eu não me preocupo em ter uma aura protetiva. Uma proteção, ela impede do contato do outro comigo. Mas ela também me impede de aprender. Se for um espírito destrupador que decidir passar a semana comigo, venha. Qual o problema? Qual o problema? Eu tenho que temer? Não, eu vou pegar um daqueles que esquartejava as pessoas no século passado. Qual o problema? Eu tenho que temê-lo? Essa proteção, vamos entender que é uma proteção no sentido de que, quanto mais eu estou inteiro comigo, quanto mais eu me conheço, quanto mais eu sou capaz de aceitar as minhas fragilidades, o resultado da interação de um espírito comigo, seja ele quem for, certo? Está determinado por mim, não por ele. Agora, se eu me acho bacana, se eu me acho que estou lá em cima, porque eu tenho 25 anos de espiritismo, porque eu coordeno a mediúnica, porque eu montei um centro espírita, o mundo espiritual está assim, de dirigentes, de trabalhadores. Porque a questão não é essa. A questão eu tenho que ser capaz de eu tenho que ser capaz de perceber, aceitar e me propor uma trajetória de transformação a partir dos elementos que eu reconheço em mim. Porque tudo é humano. Tudo é humano. Eu não preciso temer. Agora, o que é que muda? Se é esse o pensamento que está em mim, e seja o estrupador que está aqui, junto de mim. Se lembra que ele me contamina? Mas se ele me contamina, o que é que acontece também? Eu contamino ele. É uma troca. Ao olhar para aquilo, vai suscitar o que em mim? Eu vou descobrir o que há em mim ainda com o mesmo input dele. Mas Fernando, se tiver isso em você, há em mim, com certeza. Agora, só que em mim não há só isso. Há uma pleiade de outras coisas. Então, se a gente olhar para esse piso bonitinho, para qualquer ponto dele, o que você vê do piso não é um ponto, é a conjunção de tudo isso. Então, é esse elemento que faz com que nós não fiquemos à mercê dos espíritos. Influenciam o nosso pensamento? Sim. Aí, se eu fizer uma coisa ruim, nada demais. Para mim, o obsessor é um dos melhores amigos. Ele me revela tudo aquilo que eu quero esconder. Porque tudo aquilo que ele se aproxima de mim e aflora é porque eu fazia de conta que aquilo não existia em mim. Que aquilo não era eu, que eu não tinha aquilo. Eu tenho que ser capaz de conter tudo, porque tudo é humano. Se lembra onde é que começa a mediunidade? A mediunidade começa no momento em que eu me torno espírito. Eu venho como um princípio espiritual jornadiano, reino mineral, reino vegetal, reino animal, até chegar como estou aqui. E nesse momento que eu chego na condição como estou aqui, que é de espírito, porque a partir daí eu tenho um senso de eu, e eu me separo ali da coletividade, certo? Para poder olhar e poder me caracterizar. Nesse momento, eu começo uma trajetória de aprendizado em um nível de utilização da consciência. E veja, o que é que acontece? O que é que nós fomos nos primórdios? Fizemos tudo que é miséria. Ah, porque você não prestava? Não, porque eu era ignorante.
Eu só deixo de fazer determinadas coisas quando eu saio da ignorância. Então, vamos entender que a mediunidade é um elemento fantástico que nos ajuda a compreender a ignorância em que ainda nos encontramos. E é algo fantástico, porque ela nos ajuda a se percebendo, transformar essa ignorância. Ela nos ajuda a fazer com que o outro se perceba e me ajude também a me perceber de que tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Aprenda com o que você passou, aprenda com o que você está passando. Não coloque sob os ombros de ninguém o que você mesmo está construindo, mas coloque sob sua responsabilidade o que você está fazendo com sua vida. E os outros, se fosse assim, Jesus não teria ascendido. E, na realidade, ele não ascendeu porque ele nunca caiu, né? Mas porque estava dentre nós. Então, o que acontece é que eu transformo o meio. Eu transformo o meio. E como é que eu transformo o meio? Quando eu assumo o meu papel de responsabilidade para com o meio. Assim, eu acho fascinante, né, o que você falou. Condiz com o que a Adenauer também fala, que a questão do espírito, seja ele qual for, que a gente chame de obsessor, que esteja com a gente, é uma oportunidade da gente se autoconhecer e de se desenvolver e superar aquelas dificuldades. Mas acredito também que é algo, se você me perguntar, tem medo de espírito? Eu já falei aqui, depende da situação. Por quê? Porque o que você acabou de falar, o único lugar que eu vi enfrentar com naturalidade foi aqui, no Lar Harmonia. Foi aqui que eu me senti acolhida e que tem uma visão diferenciada, né? Então, assim, você lidar com isso não é fácil. Não é algo fácil. Então, assim, parece ser fácil, mas você está sendo testado o tempo todo. E, por exemplo, você diz que tem 25 anos de espiritismo ou mais, tem pessoas que podem ter até mais e talvez não ter essa capacidade. E tem outras que talvez nem frequentem o centro e tenham essa capacidade. Então, é algo complicado na questão de, assim, não é porque é o espírito, é porque está mexendo com as suas fraquezas. Está mexendo com o que está lá dentro e que você tem que mudar e desenvolver as virtudes. Então, quando você vê, assim, tem um espírito bonzinho, ele está te ajudando, é algo que é seu mentor, tudo. Beleza, eu quero ele do meu lado, quero falando, bote o cinto, né? Aí é bom ter o espírito do lado. E quando vem esse espírito, que ele está em sofrimento, eu perguntei até a Roberto na última aula, né, que quando tem espíritos que estão em sofrimentos profundos, quando a gente se sente angustiado, quando a gente se sente ansioso demais algo, que pode ser mediúnico, aquele espírito está com você, você não está sabendo lidar, ou você está sentindo as mesmas coisas que ele. E pode ter certeza que o que ele sente é algo muito pior até. Então, nesse caso aí, não é algo tão fácil. Você tem que descobrir, ou você tem que saber lidar. Aí é complicado. E aí? Aí é o trabalho que você diz da gente estar estudando e sabendo lidar com isso no desenvolvimento aqui? Vamos retomar, justamente. Quem disse que é fácil? Eu gosto de Jesus Nazaro. Levanta, homem, pega a tua cama e vai. O que é que significa pega a tua cama e vai? O mandu é de quem? Teu. Teu. Você não sai da ignorância quando eu lhe dou algo. Você sai da ignorância quando você conquista algo. E conquista é sacrifício. As pessoas ficam achando que conquista é uma pílula mágica. Eu sou gordinho, eu tomo uma pílula e emagreço. Eu sou drogadicto, tomo uma pílula e deixo de ser drogadicto. Certo? Então não é esse. Eu tenho minha sogra como inimiga, extermino ela. Vai continuar inimiga do plano desencarnado. Mas a questão é que toda transformação requer um sacrifício. Ninguém disse que era fácil. A vida é um sacrifício. Agora, cabe a você transformar ou não o seu sacrifício em sofrimento. Essa é uma escolha. Então, saber que é um sacrifício, sei. Agora, digamos o seguinte, não estou na harmonia. Não sou médium. Estou lá fora. O mesmo espírito de estuprador pode me acompanhar? Pode. Eu nem vou saber.
Então, ser médium é uma penalidade ou é, de alguma forma, uma benesse? Porque eu, pelo menos, sinto e sei. Ah, mas, como você colocou, coração dispara, dá aquela depressão. Tá, eu não estou na harmonia. Vou fazer o quê? Me encher de Rivotril, de antidepressivo? E se eu estiver aqui, não, eu sinto que tem uma presença espiritual. Tá, e aí você faz o que com isso? Se comporta igual a quem não tem ou não sente? Peraí, então, meu amigo, vem cá, o que é isso? O que você está sentindo? Certo? Então, olhe, morreu, sim, mas vai ser assim? Eu atendi uma paciente, que ela entrou no meu consultório, antes dela entrar, entrou o irmão dela, desencarnado, que eu não sabia que era irmão. Eu me livre dessa mulher. Eu não suporto ela. E eu estava ali, ele ficou em pé, daqui a pouco a mulher entra. Aí, quando ela entra com uma pilha de exame, um monte de exames lá para mim, já começou dizendo que passou por não sei quantos médicos, alguns deles eram até na época, né, tinham sido meus professores. Eu fiz, olha, você já passou por muita gente boa, tá? Eu não vamos fazer mágica, eu quero entender o que está acontecendo com você. Aí ela começa a explicar, e do lado, ela me atormenta. Ela... E aí estou eu ali, ela terminou de explicar tudo, né? E eu perguntei, vem cá, o que foi que aconteceu na sua vida de 1 ano e meio para cá? Meu irmão morreu. E eu não consigo deixar de pensar nele. Eu fiz um altar para ele. Ali eu boto as minhas... Eu choro, eu rezo e choro todo dia quando eu me lembro das coisas dele. E aí ele disse, e eu não consigo ficar em paz. O que foi que eu fiz para ela? Minha filha, vem cá, tu vai precisar ir no centro espírita para poder trabalhar, tirar esse encosto de você? Não, vem cá, minha filha. Você gostava muito dele? Sim. Você, qual é a sua crença religiosa? Uma dessas derivações cristãs, como nós também somos, né? Então, você acredita que a alma continua? Sim. Imagine que fosse o inverso agora. Você desencarnou e ele está encarnado. E você visse ele sofrendo dia após dia. Você ia estar em paz ou em harmonia? Aí ela baixou a cabeça. Mas eu sinto muita falta dele. Eu fiz, ele foi embora, você perdeu só ele. Mas ele perdeu quantos? Ou seja, você tendo ido, teria perdido quantos? Então, adentramos um pouquinho mais nesses detalhes, dessa troca de papéis. Ela terminou saindo com a solicitação de exames. Era para voltar com 15 dias, voltou com 6 meses. Você aqui? Eu vim só para trazer os exames para o senhor. Fiz. O que foi que teve? Piorou tudo? Melhorou tudo? Ela fez... Não, depois daquele dia eu fui refletir naquilo que o senhor tinha falado comigo. E aí depois os sintomas todos sumiram. Eu guardei, desfiz o altar, mantive as boas lembranças, os bons pensamentos, as fotos voltaram para os álbuns, e quando eu os vejo, eu busco trazer de novo a alegria que eu tive do privilégio de ter vivido com ele. E como o senhor tinha me dito, pedir, transformar a minha oração em uma emanação dessa sensação de bem-estar, de felicidade, para que ela o alcance, porque um dia estaremos juntos de novo. E não vem mais no consultório. Então, a questão é o que eu imanto o outro a partir da minha verdade em existir. Então, é difícil? É sacrifício. Sempre será sacrifício. A última fala para eu ir adiante ali. Você colocou uma coisa interessante para mim. Você perguntou se eu meditar é uma coisa boa ou ruim. Eu diria que nenhum nem outro. É de responsabilidade que você tem que ter, naturalmente. Né? Porque você convive, você falou sobre a questão do obsessor, né? Que eu acho muito engraçado. Eu não diria que ele é um amigo, ele é um professor, mais do que um amigo. Ele é mais um professor porque te exercita uma série de situações. Teve uma situação muito engraçada comigo, certa feita, não era nem comigo, um grande amigo meu, ele, bem influente aqui em Salvador, o pai dele faleceu já tem muito tempo, e ele mantém o escritório do pai exatamente igual, até com chinelo. Aí eu cheguei, aí eu fui lá, né, ele me convidou, eu fiz, Zé Augusto, que é isso, cara? Liberte seu pai, mas mantém, bota até música, e o horário que o pai fazia um tal da oração, ele liga o rádio, acredite. Eu fiz, quem é o obsessor de quem aí? Talvez de ninguém, porque o pai pode nem estar lá, porque a relação é estabelecida por mim.
Eu posso estar criando uma fascinação, certo? E fascinação porque por minha dificuldade de desapego. E aí é o que a gente atende numa reunião mediúnica e desloca um espírito que estava por desequilíbrio preso a alguém. Ele vai tocar a vida dele, só que a pessoa não se modifica. O que é que acontece um tempo depois? Outro, tal qual, se aproxima dele, sintonia. Então, provavelmente, ele tem ao redor de onde ele está espíritos ainda ligados a um nível de apego que não consegue se desvencilhar desses elementos. E aí talvez não tenha um, não, talvez tenha aí uma corja, entendeu? Porque a questão é isso, eu imanto o outro com aquilo que eu emito. Então, é essa ideia. Agora, e da mesma maneira, poderia não ter nada. Eu posso manter um lugar lá, porque eu tenho uma casa com 10 quartos, tinha um gabinete que eu não uso, eu deixo ali toda vez que eu abro, eu lembro de como foi bom estar com meu pai. Como eu vejo como um ensinamento cada um daqueles objetos que estão ali. Sei que ele está seguindo a vida dele e que um dia nos encontraremos. Então, aquilo para mim pode não ser uma clausura. Então, por isso que o fato, isoladamente, não dá para, através dele, eu dizer o que ocorre. Porque para cada indivíduo, essa dita realidade tem uma representatividade e é única. Eu posso fazer abstrações, mas eu não posso determinar. A não ser que eu vá e faça uma investigação, que então é entrar em contato, buscar outros dados, mas apenas pela foto ela tem esse elemento. E aí vejam só, pode um espírito tomar temporariamente invólucro corporal de uma pessoa viva, isto é, introduzir-se num corpo animado e obrar em lugar do outro que se acha encarnado nesse corpo? Billy Milligan. Espera aí que eu volto de novo, porque eu tenho que fazer uma caminhada e parar de volta de novo. Vocês viram as 24 personalidades de Billy Milligan? Quem não assistiu, assista. Muito interessante. A criatura cedia o corpo dele para os mais diversos espíritos, estuprador, ladrão, lésbica, e que funcionavam ali, assumiam o corpo dele e assumiam aquelas atitudes. A questão não é se pode, a questão é que toda vez que isso acontece, há uma anuência do espírito encarnado, ao qual o corpo está conectado. Ele normalmente permite, na maioria das vezes, ligado a um processo de culpa. E pelo processo de culpa, ele perde a própria gerência do corpo. E aí outros podem estar numa relação com isso. Só que isso, com esse nível de representabilidade, é muito incomum. A pergunta é, um espírito pode tomar temporariamente? Pode. Como? Pode a partir da anuência do espírito. O espírito que anue a partir de quê? De um processo de culpa. Onde, através da culpa, ele se coloca à mercê do outro. Mas a questão é, 2 perispíritos não podem ocupar o mesmo corpo. Então, vai sair o meu, por exemplo, para um assumir o meu corpo, o meu perispírito vai sair, vai deixar o meu corpo livre para ele? É isso que você está falando? Como é que acontece a comunicação de perispírito para perispírito? Então, o perispírito permite que o outro espírito controle o corpo dele. Isso não é comunicação. Então, existe um controle de um perispírito pelo outro, ou existe sair o perispírito e o outro assumir? Um perispírito não tem como... vai depender do que você está chamando de sair. Porque quando a gente desdobra, está fora. Se eu for pensar como estava plenamente conectado. Vamos entender aqui. Toda relação mediúnica vai haver aí uma aquiescência do espírito relacionado ao corpo para que outro espírito se expresse através dele. De uma maneira mais simples, como uma psicofonia, e de uma maneira mais densa, como estava ali o Billy Milligan. Então, a influência sobre o perispírito daquele. É sempre a conexão de um com o outro. Ninguém sai. Porque quando um espírito se desliga do corpo ao qual ele está conectado através do nascimento, esse corpo morre. Vamos andando um pouquinho que eu vou lhe mostrar numa imagem o que é. Oi, boa noite. Diga. Não, é só sobre um tema anterior que você estava falando, do sonho.
Porque... Agora eu não vou poder ouvir sonho. Se Não. for uma dúvida, eu tiro. Não. É porque na hora eu ia fazer a contribuição, aí você passou, mas tudo Pode. bem, depois eu falo. Não, pode falar, Posso? só não pode contar, porque eu vou precisar do tempo. E aí uma história gasta um tempo. Se for uma pergunta, pode fazer. Não é pergunta, não. É fazendo uma Um relato. coisa que passa por... Isso. Não. Aí agora eu não vou poder. Pronto. Outro momento, talvez apareça, você vai aí contribuindo. Aí, pode o homem eximir-se da sua influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? Pode. Quando a gente está entre encarnados, não é assim? Entre desencarnado e encarnado, a mesma coisa. Entre desencarnados, idem. E aí vamos lá. Uma visão do que seria o elemento espiritual, uns quadradozinhos para chamar uma atenção de que a vida espiritual que nós estamos falando, na realidade, é uma pleiade de dimensões. Então, por isso que a gente viu André Luiz sair das câmaras retificadoras e ir para outro. Da mesma maneira, ele poderia deixar um corpo ali e ir para outro. Só que, lógico, essas multiplicidades de dimensões, que vamos entender como agregações espirituais, porque tem para tudo que é gosto, e porque dimensões, Fernando, cada uma dessas agregações tem a densidade relativa àqueles elementos, certo, de valores, de constitutivos de onde eles estão. E essa grande interrogação, porque a interrogação que eu faço sempre, já que eu preciso levar isso para a prática, é onde é que eu estou? E é uma coisa fácil da gente descobrir onde a gente está. Sabe como? A gente olha para quem a gente aponta. Porque quando a gente aponta para um, tem 3 apontando para mim. No meu caso, são 3 cotó, mas sempre assim. Então, cada vez que eu aponto para um, eu sei o que eu estou fazendo. Porque toda vez que eu falo de alguém, eu, em vez de falar de alguém, eu estou falando de mim. Então, por que se perguntar, então, isso? Exatamente porque estamos constantemente com outros espíritos. Consciente ou não. Porque aqui no salão tem vários. Mas só aqui não, no boteco também tem. Certo? Na boate também tem. Na rua também tem. Por quê? Porque nós espíritos, na sua grande maioria ligados a esse orbe, ainda não se percebe espírito imortal. Então não consegue viver a partir de um sentido do viver. E vive apenas ainda como o bichinho, que acorda de manhã, come, certo? Sai para trabalhar, trabalha, volta meio-dia, come de novo, sai para terminar o trabalho, e no final, certo? Volta para casa, come, vai dormir, tem ali as suas relações íntimas e não passa daí. Aí diz, eu nasci assim, eu cresci assim e vou morrer assim. Não vai, porque a lei da gravidade não deixa. Então, vai mudar. Agora, muitas pessoas vão viver assim. E isso é o processo da vida, porque nós ainda é muito fácil apontar e dizer, porque aquela gordinha que está ali sentada no meio, de roupa amarela, que absurdo, rapaz. É fácil. Só que eu preciso olhar os outros 3 que apontam para mim. E o que é que eu não consigo transformar em mim. Para que, em vez de falar da limitação do outro, que está servindo apenas para esconder a minha, eu veja, porque ao meu redor eu tenho vários outros que estão vibrando como eu. Então, é essa a ideia de eu poder perceber e responder para mim, se eu voltar para aqui, que eu estou em uma contínua interação, que eu passe a lembrar do seguinte, essa ponte que une as dimensões, por que é que eu não percebo ela em mim? Mas eu não sou médium. Sim. Seja empático com o outro. Crie com o outro uma relação de empatia. Aí, quando você cria uma relação de empatia, você abre um canal de comunicação. Você abre um canal de mediação. Você abre um canal de percepção. Quando você abre empatia. A mediunidade é um dos vetores que torna-se possível pela empatia. Uma similitude vibratória que me permite a conexão com o outro. Então, exercite isso encarnado. Encarnado. Com quem? Sua família, a de origem que você criou. Sabe onde você pode exercitar isso? Reunião de condomínio. Fantástico! Certo? Então, comece a entender que essa ponte, ela nunca se dissolveu. Essa ponte não se dissolveu por quê? Porque nós temos um corpo
que assim fica feio, bota ele aqui rechuchudinho, fica melhor, e nos dizemos espírito. Só que isso aqui eu não consigo enxergar. O que eu consigo enxergar é o que eu chamo de perispírito. E esse perispírito, então, vamos entender que não, o corpo some, o espírito eu não consigo ver, toda a relação mediúnica é de perispírito para perispírito. O perispírito vai ser minha identificação de espírito, porque eu não consigo alcançar isso que é ainda incognoscível. Eu posso buscar me aproximar o máximo possível. Mas, Fernando, se eu não vou chegar lá, por que eu tenho que buscar me aproximar? Justamente para poder me olhar de fora e poder perceber o que eu tenho ainda, que eu preciso ajustar para que isso passe a ser um modus operandi do meu viver. E aí o que é que nós vamos entender? Esse perispírito, ele não é nem masculino nem feminino, porque eu já reencarnei diversas vezes, como homem, como mulher, como bicha, como trixa, como eunuco, o que quiser colocar. Porque são várias encarnações. Então, e por que isso? Porque o espírito vai aprender habilidades das mais diversas possíveis. E aí, então, o que é que nós vamos notar? Essas coisas estão em status menor. E do que eu estou falando, para a gente olhar desse jeito? Por que é preciso? Por causa disso aqui, ó. Eu não sou eu sou alguém que caminha comigo. É valioso quando eu faço isso. Sabe por quê? Eu olho para Fernando e digo, Fernando, isso não está legal. Se eu caminho comigo, eu não posso ser um sensor ali de mim mesmo, de orientação, que permanece em silêncio quando estou falando. Porque eu tenho que ter essa capacidade. Porque se eu só falo, eu não escuto. Eu não deixo o outro externar-se. Então, o outro, eu preciso fazer silêncio para que o outro esteja ali se expressando. Que perdoa e esquece quando estou irado e esbravejando. Sim, porque se não perdoa nem esquece, ele se pica, não quer estar perto de mim. Eu, espírito, perdoo, esqueço e tenho que ter compaixão pelo personagem que está ali, vivendo e buscando aprender aos troncos e barrancos na sua ignorância. Que segue sereno quando eu estou aflito, sofrendo. Por quê? Porque se ele entrar na mesma, ele não vai comigo. É por isso que depois eu digo, Fernando, você pisou na bola demais. Você descascou a gordinha de camisa amarela no meio ali do coisa. Então eu começo a ter esse senso que estarei de pé quando eu estiver morrendo. Por que eu estarei de pé? Porque quantos personagens eu já fui? Vários. Várias encarnações, várias vidas, várias habilidades, personagens diferentes. E é justamente o jeito de fazer acontecer a vida que dá ao personagem vida. Cada um ganhou um aspecto. Que todos eles estão aonde? Em mim. Em mim. Eu não sou eu sou alguém que caminha ao meu lado. Então, isso é empatia. Quando eu aprendo a fazer isso, eu aprendo a me perdoar. Eu aprendo a perdoar o outro. Eu sou uma possibilidade de amor pleno. Eu sou uma possibilidade. O que é ser uma possibilidade? O céu não é o limite. Você pode ir muito mais além. Quem disse isso? Jesus Nazário. Vocês podem fazer mais do que o que eu faço. Porque ele é a referência, pelo menos no Oriente, né? No Oriente não, no Ocidente. Vocês podem fazer mais do que eu faço. Eu sou uma abertura do ser para a plenitude. Porque justamente, quando eu digo eu nasci assim, cresci assim e morri assim, eu estou obliterando essa grande amplitude que Jimenez nos deu. Porque eu não sou eu sou uma promessa ainda não cumprida. Que a cada encarnação vou aí de pedaço em pedaço. E aí, o que é que eu preciso agora? Compaixão com essa criatura. O personagem que eu estou vestindo. Esse que está aqui agora. E aí eu começo a entender que eu não sou eu sou alguém que caminha e que vai continuando em toda a história que está aí presente. Por que vai sumindo, Fernando? Porque quando eu estou vivendo Fernando, eu não consigo, às vezes, alcançar esse espírito todo. É lindo dizer que eu sou espírito imortal, eu faço isso. O quanto eu consigo disso, entendeu? Então, isso vai sumindo, porque esse personagem é isso. Mas veja que ele nunca é pleno só nisso. Sempre eu, espírito, estou presente. Porque cada um aqui nos seus momentos para ali e
Reconecta. Então, isso é real. Eu não estou deu para entender que eu não estou tratando de duas coisas que existem de maneira dispara e separada. Eu estou falando de dois aspectos que congruem na experiência do viver. E aí, por que isso é importante? Porque se eu sou isso, significa que todos aqueles com quem eu me relaciono são semelhantes, a mesma coisa. E aí é por isso que quando eu vejo o espírito do estuprador, a primeira coisa que eu me pergunto é como eu precisaria estar para estar estuprando igual a ele. Eu precisava não estar bem. Eu precisava estar doente. Quando eu entendo que para eu fazer aquilo eu precisava estar doente, não estar bem, o que surge em mim? Rancor, raiva ou compaixão? Compaixão. Mas algo que eu achei fantástico, como você disse. Muito bom. Porque a gente às vezes fica assim, é legal ouvir a galera falar assim bonito, né? Eu tenho que ser verdadeiro. Eu tenho raiva. Eu quero matar essa criatura. Porque só assumindo, ou seja, só não tendo vergonha de quem eu sou. Por isso, não alimentando a culpa, aceitando-me como sou, é que eu posso, da onde estou, traçar uma trajetória para mudar isso e superar os desafios e alcançar o lugar aonde eu almejo. Sem assumir quem eu sou, eu faço um projeto que ele sempre vai afundar, falir, que não é um projeto de um submarino, né? Então, ele vai falir. Por quê? Porque eu fiz ele em cima de uma base que é real. E aí falaram com o Chicão, né? O Xavier. Como é que você ficou depois desses repórteres aí, estaria acabando com você, certo? Botando seu nome na lama. Ele fez, então, essa queda, o que foi que mexeu com você? Ele fez, que queda? Que queda? Eu nunca saí, eu estou naquele mesmo lugar. Você só cai quando você se coloca acima de onde você está. E fica à mercê do que o outro coloca, do que o outro diz, do que o outro fala. Quando você tem esse tipo de olhar, simplifica, facilita. Agora, tem que assumir onde você está. Então, não tem outra coisa. Porque eu perdoo? Não perdoo coisa nenhuma. Aí, agora, eu tenho que fazer a empatia para me colocar no lugar do outro. Por que eu tenho que perdoar? Porque Jesus disse que tem que perdoar? Não. Eu agora vou me ver no lugar do outro. E situações onde eu termino sendo agressor? Eu quero o quê? A corrigenda? Ou eu quero a possibilidade de aprendizado com a nova experiência? Então, essa é a ideia. Mas você está falando de médium, de mediunidade? Porque quando se fala em padrão vibratório, não é... Não. É isso, como o seu pensamento, como as ideias, como você vive. Isso é que gera um padrão vibratório. Padrão vibratório não é assim, eu tenho que estar afinizado com os bons espíritos. Eu tenho que estar afinizado com uma diretriz de conduta, uma diretriz de lidar com os sentimentos, uma diretriz de assumir atitudes. Isso sim vai descrever algo de um padrão vibratório. E aí, isso é importante. Por quê? Quando a gente desdobra, o que é que a gente faz? Minha amiga e meu amigo tinham minha amiga ali como um espírito malquisto. E aí, eles acertam lá em cima, essa coisa cândida. Eu vou lhe receber como meu filho. A gente vai fazer um enlace legal, certo? Você me cozinhou no óleo fervente e a gente junto cozinhou ela na água fervente para demorar mais, né? Porque ela era muito perversa. Mas nessa encarnação a gente vai resolver. E aí, na hora que começa a chegar aqui, que vê as dificuldades, isso também não é escarnecendo nem de um nem do outro, a gente começa a dar para trás. Aí, o que é que os espíritos fazem? A gente dorme e desdobra. Como minha amiga viu ali a história do acidente, ou viu que ia ocorrer, outros têm, com parentes, talvez, do conteúdo do seu sonho também, coisas que vivenciou, que o quê? Em desdobramento nos reúne. E aí, vamos embora agora rever, certo? Aqueles acordos que nós fizemos. Vocês querem ver isso? Missionários da Luz, a reencarnação de Sigismundo. Traz exatamente isso. E ele termina conseguindo reencarnar. Por quê? Porque sabe que eu falei que vibração não é... mas é esses elementos? Porque a vibração do futuro pai de Sigismundo era tamanha que ele aniquilava os espermatozoides que tinham possibilidade de gerar vida. Pensamento faz coisas que a gente não imagina. Então, é isso que vai fazer com que ocorra. Então, a mediunidade de desdobramento, a gente sai consciente, que é o que vamos chamar então de desdobramento,
plenamente não consciente, a gente não vai poder considerar como tal, porque eu não sei, não vi como estava, não tenho elementos que eu possa mobilizar aquilo ali. E aí, o que é que isso vai fazer? Encarar o que é o portal da mediunidade para cada um de vocês. Aí a proposta que eu estou trazendo para a vida prática já deu para entender, então, que mediunidade não é chegar na reunião mediúnica e deixar baixar o santo, né? Ou não santo. Mediunidade é perceber essa habilidade que nós temos de interagir com as dimensões encarnadas e desencarnadas, de interconectar-se com o padrão vibratório do outro, encarnado ou desencarnado, e que essa percepção, quando eu estou atento para isso, eu não fico à mercê dela, mas eu posso, a partir dela, primeiro crescer, descobrindo o que está em mim, a partir dela, auxiliar o outro, e essa troca é que traz um sentido para cada experiência vivida. Então, esse portal de mediunidade, que vamos ter um elemento orgânico através do qual nós vamos descrever a existência desse processo, que é a glândula pineal. E esse elemento, quando ocorre em maior intensidade, é o que a gente vai chamar de mediunidade ostensiva. Indícios de mediunidade ostensiva. Minha amiga disse ali que pressentiu, conversou com a avó. Então, conversar com pessoas desencarnadas, visão de parentes falecidos. Outro dado, labilidade emocional acentuada de desacordo com o padrão de conduta do indivíduo, aquilo que você relatou. Ansioso, coração palpitando, batendo, ele sente que não é ele. É uma outra presença influenciando ele, porque ele, de alguma forma, permite. Quando eu digo que permite, não quer dizer que o outro faça aquilo de, caso pensado, não. É a mesma coisa chegar para alguém e dizer assim, olha, isso é psicossomático, parece que o outro está inventando. Não, isso é que, a partir do construto psíquico, isso desencadeia uma série de reações, levando ao corpo físico sensações que não são por uma lesão orgânica, mas sim por um elemento não orgânico advindo, no caso aí do contato mediúnico. Pressentimentos que se tornam realidades, entendeu? Então, aí, o carro vai bater, vai virar. Só tem que lembrar que se nós cancelássemos voos por causa da ideia de que sonhou com um avião que vai cair, a indústria de aviação estava falida. Então, entender que alguns sonhos são premonitórios são, mas são raros. A grande maioria, nós fazemos ajustes. Eu sonhei com a queda de avião. Aí alguém, um teco-teco daqueles que fazem pulverização, certo? Levantou e caiu. Está vendo que eu sonhei com aquilo? Então, existe aí, às vezes, a gente supervaloriza alguns elementos. Eu não estou dizendo que não há. Eu estou dizendo que sonhos premonitórios precisos são coisas incomuns. Sonhos, que eu terminei de falar aqui agora, frequentes sonhos com desencarnados, que é muito similar com o de cima, a visão de parentes, às vezes eu vejo, não sonhei, e às vezes o sonho, né, que eu estava lá e conversei, e me encontrei com outro, falando também a favor de uma mediunidade mais ostensiva. Além disso, nós temos perturbações intermitentes não diagnosticadas. Então, podemos ter, por influência mediúnica, uma exteriorização de alterações no corpo físico que estava relacionado àquilo. Só que vamos entender uma coisa. Se lembra que minha amiga perguntou, um sai e o outro entra? Eu fiz, não, porque se o espírito se desconectar do corpo, o corpo degenera. As conexões se interpolam, tá? Onde uma predominará sobre a outra, em menor ou em maior grau, a depender do nível de ascendência do espírito sobre o espírito do reencarnante. E aí, o que é que vai ocorrer com esses elementos? Ele pode impregnar, a ponto de impregnar o corpo físico. E está ali presente alterações que não eram visíveis exatamente no outro. Então, mas isso, então, por causa do espírito, não. Para que algo ocorra comigo por causa da influência espiritual, algo em mim permite que isso aconteça. Então, por isso, a necessidade do trabalho de autoconhecimento. Para, através do autoconhecimento, identificar a que núcleo aquilo se refere, possa tratar, me equilibrar e, me equilibrando, resolver aquilo. E aí, Fernanda, a desobsessão não resolve? Ajuda, sim, às vezes resolve. Só que lembre-se que se você não se equilibra, aquele sai e outro chega. Então, é um convite para isso. Movimentos ostensivos em presença de objetos sem causa aparente. Em sua presença de objetos sem causa aparente. Ou seja,
Isso é muito comum porque está relacionado à mediunidade de efeitos físicos. O médium tem uma capacidade de doação de fluido vital, que ali aquele fluido envolve, ou seja, as mesas girantes, que vocês devem ter ouvido falar, elas não era magia, era o quê? Envolvimento da mesa pelo fluido, e isso retirava a ação da gravidade, e dessa forma permitia que elas levitassem ou fizessem qualquer um daqueles movimentos. Facilidade em curar doenças em terceiros com ou sem indícios sem indicação de remédios, mediunidade curativa. Se o próprio pensamento, a nível então de irradiação no corpo espiritual, pode causar disrupções energéticas, esse mesmo elemento pode equilibrar essas disrupções e trazer então a cura para onde ali havia aquela situação de enfermidade. Então, são aspectos aí mais ostensivos de mediunidade. Agora, uma coisa muito interessante é que o Chicão, mais uma vez o Xavier, não é o de Assis, ele tinha problemas cardíacos. E ele fazia o quê? Pedia para Emmanuel curar? Não, ele ia para o médico. Ele tinha problemas oftalmológicos, também ia para o médico. Divaldo e o outro que já faleceu antes, que era o parceiro com ele, seu Dilson, né? Dilson teve problemas cardíacos, ele foi para onde? Para o médico também. Ou seja, sair dessa panaceia, né? Eu preciso fazer o quê? Passar pela medicina dos homens. Então, e o tratamento espiritual é um tratamento complementar, conjunto. Mas eu não vou extinguir o restante. Tá. E aí vamos ver então o quê? Do que é que nós estamos falando então, enquanto médios, algo que a gente andou trocando bolinha por aqui. Está vendo isso aqui? O não usuário se drogando, acoplamento áurico entre integrantes do grupo de risco. Ou seja, conhece aquela história do fumante passivo? O marido fuma, a mulher não, e ela termina do mesmo jeito? Então, é mais ou menos isso que vai estar ocorrendo. Agora, por que é que ocorre? Pela característica desse indivíduo, que se permite influenciar com esses elementos, estar ali presente com esses elementos. Agora, da mesma maneira que ocorre da maneira negativa, ocorre da maneira positiva. Então, diga-me com quem andas, e eu direi quem és. Lógico que não é isso, mas veja o que você atrai. Então, a questão não é o estuprador que está comigo. Se eu o atraio, tem algo ali que eu preciso aprender. Eu estou saindo do julgamento moral, dele ser ou não, dele ser ladrão ou não. É da ideia que naquilo ali tem algo a eu aprender. É a fazer o mesmo que ele? Não. Vamos entender que determinadas atitudes advêm de processos patológicos, doentios. O que é que leva aquilo? Como é que aquilo está em mim? Então, é um convite para esse olhar, né? Então, é esse elemento que vai fazer com que eu possa perceber que essa aura tão bonitinha, ela pode receber influências e ela se desestruturar. Aqui, maravilhoso. Adoro a palestra, adoro o passe. Tem gente que vira papa-passe. Toda vez que vem, tome passe, tome passe, tome passe, tome passe. E aí sai daqui assim. Quando passa do portão, já está assim. Porque tem um cabide ali fora, que quando vocês entram, vocês vão pendurando quem trazem. Porque alguns querem entrar, são convidados para entrar, mas não conseguem. Aí, na saída, vocês pegam todos de volta. Certo? Agora, da mesma maneira que ocorre desse jeito, vamos entender que ocorre o contrário, né? Daqui para cá. Então, quando você sintoniza, busca um olhar de compreensão. Sabe o que eu falei? Tudo vale a pena quando a alma não é pequena? Então você entra no auditório e põe uma palestra. Porra, que palestrante chato da zorra, certo? É a mesma bolotória, a mesma história. Para que eu vim para cá hoje? Mas seja humilde. Perceba que esqueça o palestrante. Aqui tem 100 pessoas, 30 pessoas. Pessoas que vieram para cá buscar o quê? Auxílio, equilíbrio. Então, a energia que está vigorando no salão, de que é um monte de desequilibrado que não tem o que fazer, não. Um monte de pessoas buscando seu equilíbrio interior. E sabe o que é que lhe falta? Esse mesmo equilíbrio. Porque se você tivesse com ele, você estaria aqui orando, talvez, pelo palestrante e pelos outros. E não apenas fazendo o quê? Detratando. Então, a gente começa a notar o que é. Por quê? Porque essa casa é uma casa luminosa. Mas por que essa casa é uma casa luminosa? Porque tem esse ou aquele palestrante? Não. É luminosa por sua causa. A luz é a luz do seu desejo de transformação, de mudança. De você sair de casa para estar aqui de 7 meses, 9 e meia, enfrentando as dificuldades naturais,
certo? Essa é a luz dessa casa. Por isso que eu adoro essa casa. Essa casa não tem mentor. Mentor, estou falando do espírito desencarnado. Eu tenho que estar falando amém. Essa casa tem vários, tem mais de 1000 espíritos desencarnados, trabalhando conjuntamente conosco, onde a ideia é, desperte sua responsabilidade e consciência, que estamos juntos. Porque senão vira igual aquela mãe, que não deixa o filho caminhar, porque diz que o filho não pode tomar topada. Pé que não anda, não dá topada, não toma topada, mas também não aprende. Então, como você citou, né, é bom ter aquele espírito orientador. Rapaz, ó, tudo bem, você naquela hora disse lá para mim, né, que eu já tive uma dessa. Foi com o quê? Eu estava vindo, ainda na Estrada das Barreiras, né? Tem uma parte que é lombada, assim. Aí eu vinha dirigindo, e aí alguém fez, mude de faixa. Eu digo, eu vou para a contramão, mas eu não pensei de uma vez, só fiz mudar de faixa, certo? Tinha um caminhão parado embaixo, eu ia entrar com tudo no fundo do caminhão, certo? Eu só fiz mudar de faixa e passar. Se eu teria batido e entrado no fundo do caminhão. Não tinha como, não estava nem correndo tanto, mas ia entrar, certo? Porque ele estava parado, não tinha sinalização nenhuma. Então, a questão é que, beleza, ajudou, ótimo. Agora, eu vou... qual é a palestra que eu vou fazer hoje? É com azul ou com amarelo? Não venha não. Não venha não. Não, que eu vou ficar aleijado. Você é apenas comunicador de desencarnado. Ser espírito imortal, se perceber de espírito imortal, não é ser mensageiro de desencarnado. Não é ser mensageiro de desencarnado. É justamente da mesma maneira que desencarnados que não despertaram para a sua designação pessoal, ou seja, o sentido do seu viver, estão vivendo encarnados como desajustados, estarão do outro lado como tal. Então a ideia é ótima, agora eu tenho que saber escolher se é melhor falar amarelo ou falar azul. E eu só vou aprender se eu fizer. Se você ficar me paparicando, agora vamos fazer. Mas Fernando, a gente queria fazer um trabalho conjunto, então beleza. Beleza, a gente pode fazer junto. Mas essa história de eu me anular para que seja você o diretor da minha vida, não. Não quero. Parceria é útil. Mas mesmo assim, tem que dar limites. Tem que dar limites, senão você não vai adiante. Desencarnou, com quem ficou a habilidade? Com desencarnado. E você? Nada. Não pode ser assim. Então, aquilo que você tinha falado, comunicação vai de perispírito e do perispírito para o corpo. Então, o que é que acontece? Quando nós vamos olhar esse tipo de processo, no processo mediúnico, como é que ocorre? Encarnado de um lado, desencarnado do outro. Esse encarnado que está aqui visto como um, na realidade é corpo e perispírito. Então, vamos entender que esse campo perispirítico entra em consonância com esse campo perispirítico, gerando uma área comum, e é através dessa área de interposição que esse corpo vai poder ser comandado. Tá? Então, o que é que a gente vai notar? Nos diversos tipos de mediunidade vai ser o mesmo. Quer seja na psicografia, quer seja na mediunidade de materialização, quer seja na psicopictografia, seja no médium de cura, seja na visão à distância, seja no que a gente chamaria, que é psicofonia, não exatamente incorporação, mas alguns veem como se fosse entrar no corpo do outro, que não é. Tá? Então, isso vai estar presente, esse mesmo mecanismo. Tá? Aí, mas assim, Fernando, como é que um tomou lá o corpo do outro? Imagine. Para fazer isso aqui, psicografar, da maneira que Chico fazia, a ponto da psicografia servir de prova jurídica, o que é que tinha que ter nesse médium? Porque a caligrafia era idêntica à do desencarnado. O que é que esse médium precisava ser? Que habilidade é essa? Que habilidade é essa para que a mediunidade se expresse desse jeito? Hein? Ostensivo já é. Mas o que a gente vai chamar de mediunidade positiva. Ele é exato. Então, naquele momento, o espírito toma, ou seja, ele cede, certo? O controle mecânico do corpo, e o espírito vai utilizá-lo, grafando como ele o fazia
lá anteriormente. No caso da psicopictografia, na psicopictografia você vai notar que uma pintura é feita em poucos minutos, diferente do tempo natural de construção. Você vai ver que normalmente os médios passam ali a mão sobre a tela, alguns descrevem isso, como naquele momento, ele está fazendo uma disposição fluídica que traz em si a imagem que será plasmada. Por isso, quando você vai colocando a tinta vai sendo atraída para aqueles elementos, ele consegue fazer uma pintura em curto espaço de tempo, aonde aquilo tem aquilo que ele plasmou na tela ainda de forma fluídica. Então, tem que ter o quê? Precisão. Porque se não for preciso, vai dizer assim, olha, eu trouxe uma mensagem para João, diga ele que a mãe dele faleceu e está bem. Tá? Isso não é ser médio positivo. Quem é João? Está sentado na terceira cadeira do auditório. João está com a camisa assim. É João Manuel de Jesus da Silva. Olha, a mãe dele é Maria Inácia Pereira da Silva. Ou seja, traz informações precisas, que levam a confiabilidade àquilo. Pouquíssimos médiuns são médiuns positivos. Psicopictografia tem que ter essa precisão. Médio de cura, se for me cortar, tem que ser assim. Porque imagine, se para fazer uma caligrafia tem que ter uma conexão tão profunda, eu vou deixar alguém meter o bisturi em mim, só porque disse que está incorporado de alguém? Não. Perguntaram a Chico sobre a Arigó, lá atrás, né? E ele disse que, sim, aqueles processos eram possíveis. Mas precisava haver um nível de sintonia entre encarnado e desencarnado que permitisse ao desencarnado o uso do corpo físico com esse nível de precisão. Né? Porque, senão, não seria aí a mesma coisa. Então, o que, é que a gente vai notar é que esse nível de precisão vai depender disso, do quanto é o que a gente vai chamar de médios mecânicos, né? Então, ele está lá psicografando, eu vi uma dessas pessoalmente. Eu estava no Joana, que eu comecei lá antes de vir para cá, e aí numa reunião tipo essas que vocês vão participar, né, de desenvolvimento mediúnico, tinha uma médium. E aí, eu continuo cético como era antes. O termo já não é cético, mas eu continuo questionador como era antes. E aí, eu estou sentado como médium, né, e aí olhando os outros colegas sentados, e é daqui de cá rindo. Aí. Ali tem mais invenção do que outra coisa. E olhando, né? Fiz o espírito. Eu falei isso não só dos desencarnados, dos desencarnados também. E aí o espírito chegou do meu lado, colocou a mão no meu ombro, um velho conhecido meu, fez assim, para você não tem jeito, né? Eu digo, eu tenho que manter sempre a crítica no sentido de duvidar, porque senão eu cegamente vou fazer tudo que me dizem. Aí ele fez, olhe para cá. Aí botou a mão no ombro dessa colega, né? Ela estava psicografando com a mão direita. Aí ela botou um papel, começou a psicografar com as duas mãos. Eu fiz, interessante. Ele fez, continue olhando. Ela fez, escrevendo com duas mãos, né, 3 psicografias. Foram 6 caligrafias diferentes. Certo? E os conteúdos diferentes entre si. Eu olhei e fiz, olha, isso me impressionou. Eu acho que isso com certeza é forte. Mas continuo ainda com a minha dúvida. A dúvida não é se é ou não é. Né? É o que é que compõe aquilo. Quando falamos da dúvida é isso. Não tomar isso como elemento mágico. Né? Ela estava consciente. Só que mediunidade mecânica. Eu vou mostrar um gráficozinho aqui na frente que ajuda a entender isso. Então, veja só. Perispírito a perispírito. Quanto mais essa afinidade é plena, você vai ter diferenças. Agora, o que é que acontece quando você faz isso? Tá? Nesse psiquismo, que o psiquismo está aqui, não no corpo. Tá? Há uma flexibilização dos conteúdos do inconsciente para o subconsciente, e nesse estado, mais facilmente, esses conteúdos vão à consciência. Então, por isso, em todo evento mediúnico, há uma coparticipação do médium com os seus conteúdos. Porque isso não é um cano vazado por onde as coisas passam. Mas, Fernando, como assim? Chico, o Xavier, ele começava as cartas referidas à mãe assim, minha querida mãezinha. E o filho nunca chamou a mãe de minha querida mãezinha. Mas quando você olhar o restante dos dados, certo? Era
verídico, clássico, você descrevia com detalhes todos aqueles elementos. O que é que vinha, minha querida mãezinha? É que quando o Chico entrava em contato com essa energia do materno, certo? E trazia esse material aí dele. Estou falando dele, mas você vai ver isso em outros médiuns, né? Então, isso sempre está presente. E aí, o que é que a gente vai notar? Um outro tipo de comunicação. Se lembra que tem conteúdos daqui que vem para cá? Então, quantos eu já fui, além de Fernando? Vários. Eu gosto do nome Fernando, talvez tenha uns 20 ou 100 Fernandos aí, cada hora é de alguma coisa. Eu não disse que todos eles estão em mim? Então, estão aonde? No inconsciente. E aí, então, durante o transe mediúnico, esses conteúdos podem vir, lógico que aqui é corpo, aqui é perispírito. Eu vou fazer uma outra colocação para poder facilitar isso. Digamos que aqui estou eu na minha identidade atual e aqui conteúdos, ou seja, subpersonalidade de outras vidas, trazendo a consciência e eu escrevendo. Eu tenho uma sensação como se fosse um espírito, é o que a gente vai chamar de animismo. É uma comunicação com conteúdos do próprio médium. Não é charlatanismo. Charlatanismo é quando eu conscientemente busco forjar comunicações. Tá? Agora, Fernando, qual é a diferença do inconsciente para o subconsciente, que você naquele quadro que você colocou? Consciência. Tudo aquilo que você acessa. Facilmente. Consciente e subconsciente. Consciência. Subconsciente, aquelas questões mais subliminares, mas com esforço eu vou lá e consigo resgatar. E inconsciente, eu não consigo acessar diretamente. É me trazido pelos sonhos, principalmente, é um dos portais que traz isso. Olhando, quando eu busco acessar os conteúdos do meu psiquismo com base nos meus complexos, nos meus estigmas, aí trazem esse material com o qual pode ser uma via de acesso ao inconsciente. O personagem vai estar aqui. Consciência. Tá. Fernando, rapidinho, desculpa interromper, é porque eu preciso resolver um assunto e eu queria saber se nós temos alguma Fernanda aqui na sala hoje. Fernanda aqui. Fernanda? Ali também. Duas. Essa turma é evoluída. Vocês perderam alguma Fernanda... coisa? Está faltando alguma coisa aí? Está faltando? Ah, tá. Você viu aí? Pronto, você procura a Fernanda. Então, veja só. Aonde é que está o personagem? Aqui. O que nós chamamos de personagem vai estar configurado no ego, uma das funções de identidade. Certo? E aí, o que é que a gente tem aqui? Animismo. Então, o que acontece? Todo médium tem conteúdo anímico nas suas comunicações, em menor ou em maior grau. Tem alguma coisa que seja... Como é? Então, veja só. Nesse elemento, o médium ele não percebe se é dele ali ou de outro espírito. Porque, veja, é uma vivência de um outro momento dele, não nessa vida, em outra vida, que aflora exatamente como se fosse a comunicação espiritual. Eu tive uma dessa comigo, me sentindo uma grávida que morreu, uma mulher que morreu durante o... Como é? Durante o parto. A minha sensação é que eu percebia um espírito presente, mas eu tinha nítida sensação de que eu tinha também passado por aquilo. Que aquilo mobilizou um conteúdo meu interno, que também já vivenciou aquilo. Então faz parte isso. Entendeu? E aí, o que é que nós vamos ver? Esses elementos são importantes para a gente poder estar atento para perceber, então, que a questão do mediúnico perpassa, inclusive, pela necessidade de autoconhecimento. Por isso que não é só conhecer como se dá o fenômeno, conhecer também como se desenrola o contexto psíquico, porque são esses elementos que estão ocorrendo comigo e com os espíritos que me acompanham. E aí as nossas ideias. É sempre de dentro de si mesmo que os homens inteligentes e de gênio tiram suas ideias? Programa Pinga Fogo, certo? Foi uma dessas questões que comentaram lá com Chico. E o que foi que ele respondeu? E quem disse
que as grandes descobertas não são influenciadas por intuição ou inspiração de outros espíritos, ajudando a um avanço. Tem O Homem que Criou o Infinito, se eu não me engano. É um filme que mostra a ideia de um cara, que mostra então a vida de um personagem, que cria então as fórmulas de limites e derivadas. Ele não sei se ele cria, ele aprofunda isso, né? E traz a possibilidade de uso desses elementos da matemática. E é um filme que traduz elementos reais. Ele recebia aquilo como se tivesse tudo pronto. Você vai ver alguns cantores falando que estão lá em um determinado momento, e aí a letra vem como se estivesse pronta. Ou às vezes ele pensa na melodia e daqui a pouco aparece alguém com a letra para ele fazer a melodia. Então, esse contexto de que pode vir dessa forma. Tá? Como havemos de distinguir os pensamentos que nos são próprios dos que nos são sugeridos? E aí, como é que vocês acham que a gente faz isso? Boa! Boa noite. Professor, me tira uma dúvida. E o déjà vu se explica como? Que às vezes existe, eu não sei se, eu acho que é esse o nome, né, que a gente dá quando você tem aquela sensação de já ter vivenciado aquela cena ali no momento. Tipo, eu estou aqui, já tive um déjà vu de que já tinha vivido isso. O mais comum é que em desdobramento, fora do corpo, eu já fui lá. E aí quando eu volto a ver de novo, eu digo, eu conheço esse lugar. Outras vezes, se tratar de lugares com muito tempo, eu fiz uma viagem à Espanha e eu me vi descendo as escadas do palácio de lá, certo? Só que isso veio não como déjà vu que eu tivesse desdobrado, mas como uma encarnação em que eu desci aquelas escadas. Então, na maioria das situações é isso. Você em espírito termina visitando o lugar e aí quando você volta, você diz, eu lembro desse lugar, eu sei onde é isso aqui. Uma situação, minha filha tem 10 anos e em alguns momentos, tipo, eu estou na cozinha cozinhando com ela e aí ela já falou para mim, mãe, eu tive a sensação de já ter vivenciado isso aqui com a senhora, e ela só tem 10 anos e eu também já tive várias situações assim de estar brincando ou de estar no trabalho, em qualquer situação ia acontecer. Tem situações que pode ser apenas por serem similitude de situações, tá? Então, por exemplo, o cozinhar, né? É aquela situação de estar ali na cozinha. Ela pode advir de não ter sido exatamente aquilo que eu estava fazendo. Mas de outras coisas mais próximas. Agora, tem coisas que às vezes é marcante. Tipo, você vai com ela em um museu, tá? E ela nunca tinha ido. E quando ela começa a falar, mãe, eu já vi essa sala, já passei por aqui. Às vezes, na noite anterior, na semana anterior, quando surgiu a ideia, ou não surgiu a ideia entre vocês, mas, pelo contrário, ela em desdobramento foi levada até lá, e a partir de ter gostado, ela vem e traz a ideia de ir ao museu. E aí você, quando passa lá, ela diz, não, eu já estive aqui, eu já vi esse quadro, entendeu? Aí é mais específico ainda. Obrigada. Mais alguma questão? Sim, como é que a gente distingue os pensamentos dos outros dos que nos são próprios? Vocês já estão craque, está na 12ª. Aí tem meu amigo lá embaixo. Seria nos conhecendo e conhecendo os nossos pensamentos? Quanto mais eu busco me conhecer, mais facilmente eu consigo distinguir. Tá? Principalmente porque, às vezes, essa distinção é coisa que nós homens não somos muito práticos, não. A gente chama azul tudo de azul. Mulher tem o azul número 1, número 2, número 10, azul água, azul isso, azul aquilo. Ou seja, quanto mais a gente se conhece, a gente pega essas peculiaridades, esses elementos ali. Então, isso facilita. Nos conhecer nos mais diversos sentidos, inclusive até nos elementos do sentimento, né? Que, às vezes, você vai sentir como que ela estava descrevendo aquela sensação, em que você nota que não é sua. Entendeu? Que não sou meu. Eu estava na escola de minha filha, na anterior, toda vez que eu chegava em alguns encontros que eram de pais, me dava uma sensação de choro por uma perda, né, de não poder estar ali. Mas eu dizia, eu estou aqui, então isso não é meu, de quem é? Certo? Um pai que desencarnou e ainda conectado com a questão da vida familiar, nesses momentos que os pais deveriam estar presentes, ele ia.
E ali estava nele a dor de não estar podendo ser percebido, visto, vivendo coisas que ele poderia. Talvez também tinha uma certa culpa, né? Por isso ele vivia tão amarrado a esses eventos. De outros momentos que ele estava encarnado, podia ter ido e não foi. E aí se sentia um tanto quanto culpado. E aí, algumas vezes, a gente andou fazendo uma conversa psíquica em cima disso, né? Então, a emoção não era minha. Nitidamente não era minha. Até porque se eu tivesse desencarnado, eu não estaria nem ali, nem daquela forma. Também porque eu já passei por uma situação, duas situações. Uma por um assalto e a outra eu fiz um AVC hemorrágico, né, há 15 anos atrás. E aí tem a mesma idade de minha filha. Como é? Que eu poderia ter morrido, né? Foi uma experiência que eu me vi fora do corpo, achando que tinha morrido ou não. Me disseram que não, que o pessoal lá embaixo queria mais tranquilidade, não me deixaram ir não, que a concorrência ia ser grande. Vê se eu ficava aqui um pouquinho para melhorar. E aí? Ou seja, mais brincadeiras à parte, eu me vi fora do corpo naquela história de procurar o cordão de prata, né? Não achei. Aí vi que de fato estava encarnado e aí voltou. Então, eu sabia que aquele sentimento não era meu. Não era meu. Porque às vezes é confuso, não é tão simples. É justamente isso. Por exemplo, eu sou uma pessoa que tem o pensamento acelerado. Pensamento? Acelerado. Então, eles se tumultuam. E um atropela o outro constantemente. Mas, como você falou, a questão do autoconhecimento, eu já sei que eu sou assim e sempre tem coisas que têm a ver com a minha rotina, o meu dia a dia. Então, quando vem algo, ou um sentimento inesperado, que não é meu daquele momento, ou uma ideia absurda, aí, por exemplo, vem uma ideia constante. Na minha cabeça, é absurdo, é infantil, mas vê o dedo no liquidificador. Tenho medo de enfiar um dedo no liquidificador. Isso é quase todos os dias. Aí eu desço para caminhar, aí vem a ideia. O que aconteceria o dedo no liquidificador? Qual seria a sensação, a dor? Eu digo, não, isso aí é uma loucura, né? Então, não tem nada a ver comigo. De onde está vindo isso? Cai fora. Aí é sempre, é constante. Então, é algo que não sou eu. Racionalmente não vou fazer isso. Mas um gancho do que você está escrevendo, veja só. Você lembra que eu falei que toda presença espiritual tem um gancho no meu próprio contexto psíquico, né? Nos meus conteúdos, né? Então, uma pergunta é: por que é que isso me atrai? Eu estou tirando o espiritual, né? Por que é que isso me atrai? Não é absurdo, não. Quando a gente fala assim, a gente fala absurdo porque é querer se mutilar, em teoria. Mas a interpretação pode não ser literalmente mutilar, tem um outro contexto. Não, mas isso pode ser um outro contexto que não seja mutilar, que aí precisaria conhecer, fazer uma análise para ver o que é, entendeu? Porque é isso, quando algo aparece conosco de maneira consecutiva várias vezes, que tem um imprint conosco, é inquestionável, certo? Agora, o que é, não dá para dizer. Olhe, por isso, fala de mutilação, pode ter um outro sentido. Aí careceria uma análise mais específica. Assim como ela colocou que essa vontade pode ser aqueles sonhos repetitivos, que eu fico vendo sempre a mesma coisa. Ou o contrário, frente a determinado tipo de situação, eu mantenho a mesma reação. Ou, por exemplo, alguns personagens de novela, quando aparece, a minha vontade é fazer isso. E aí muda a novela, muda a personagem, que os conteúdos são muito parecidos, né? Entre elas, aí acontece a mesma coisa. Quer dizer que a conexão com aquele padrão vibracional desperta em mim coisas que eu preciso dar uma olhada lá dentro para poder o quê? Não estar tão à mercê, tão sensibilizável por aquilo, sem ter um conhecimento do que é. Então, a forma... Sim, mas por que aparece isso? Porque uma das coisas é que... Não sei se está como uma das questões. Como é que eu vou saber se o espírito é bom ou se ele é ruim, né? Porque espírito não tem CPF. Então, não dá para saber a identidade de quem é. E lembre-se que quando... Aqui tem alguns já com alguns cabelos grisalhos, como eu, mais da barba do que da cabeça. Mas quando aquele pessoal que oferece empréstimo para os aposentados, né? Eles chegam, ela vem como? Se for mulher, vem de tailleur, um escarpão, muito bem apresentável, porque quem quer vender seu peixe vem querendo conquistar o que está ali. Se isso é entre os encarnados, entre os desencarnados é a mesma coisa. Tá? Então vem com aquela fala mansa, falando de amor, que Jesus é isso, que Deus é aquilo, falando o contrário, o personagem não é nada, o espírito é tudo, que eu estou falando isso para adequar a linguagem nossa, né? Então, identidade, tem que fazer o quê? Acompanhar para ver
se a coerência se mantém. Mas na mediúnica, na hora que começa a parte dos desequilibrados, ele quer vir para dar uma palavra de luz. Desocupado, né, velho? Porque a gente sabe que entra encarnado. Você entra na casa dos outros fora da hora que é permitida? Não. Então, quem está em equilíbrio vai fazer o quê? Não vai fazer isso. Mas, vendo, se for uma urgência, ele vai chamar o coordenador da reunião e vai dizer, eu posso fazer isso? Eu estava num trabalho com o Adenauer, né? E aí tem uma parte que foi uma mediúnica, uma vivência que ele fez. E o espírito queria fazer um atendimento. Ele foi até ele. Posso fazer isso através de você? Ele fez, pode. Mas tem que ser, tem sim. Se você está saindo, você está mudando, você está fazendo algo que sai da premissa que foi definida, quem é educado faz o quê? Vai o outro. Então, você precisa começar a perceber aquilo. Mas eu estava na farmácia, assim, aquele meu mentor chegou assim, porque tinha que dizer àquela senhora que ela precisava se cuidar. Espera aí. Olha, o mentor está aqui. Não. Está na farmácia ali fazendo o quê? Eu posso até me aproximar, né? Ver se isso for possível lá. Está precisando de ajuda, é alguma coisa, tá? Para sondar o que é, porque senão o que acontece? A gente fica fascinado por qualquer um que dá do bonzinho, de resolver o problema dos outros. Não é assim. Vai mudar em quê a vida daquela? Mas que ela vai cair, quebrar a perna. E quem disse que ela vai deixar de quebrar a perna só porque eu falei com ela ali? Eu posso até fazer o contrário, né? Eu vou ajudar ela a atravessar a rua, sem dizer que foi espírito, sem dizer que foi nada, tá? Não, porque senão a gente termina sendo fascinado por essa coisa mágica que não ocorre, né? Ou então, essa coisa de premonição também, né? Eu estou pressentindo isso. Sim, faça o seguinte, anote toda vez que você pressentir. Anote a precisão daquilo que você pressentiu, como é que ocorre. Mas eu sonhei com Joana. Não foi Joana, mas ela também tem cabelo curto. Tem nada a ver. Ou é Joana ou não é Joana. Se não é Joana, é impreciso. Se é impreciso, eu não me sinto responsável em passar adiante. Por quê? Quem é o responsável pelo conteúdo da mensagem? É o desencarnado? Não, é você. Então, cabe ao médium ter o quê? Senso para usar o bom senso, para não se expor, não expor o outro desnecessariamente, confiando cegamente numa mensagem só porque veio do Espírito. Tá? Então, tem que ir tomando esses cuidados. E como distinguir se um pensamento procede de um bom espírito ou de um espírito mau? Enfiar o dedo no liquidificador, com certeza, não é um bom espírito, certo? Não é um bom espírito. Mas veja só, eu chego aqui, eu quero plantar uma rosa no meio do salão, porque essa rosa vai iluminar. Ela vai ter tanta energia fluídica que todo mundo vai se curar. Você já viu plantar rosa em concreto, né? Então é uma coisa absurda, tá? Então eu preciso começar a perceber aonde as coisas vão se encaixando. Agora, percebam que da mesma maneira que eu brinquei com o vendedor de coisa para aposentado, os espíritos são astutos, rapaz. Começa assim, duas amigas, né? 3 núcleos de amigas aqui, tá? Aí começa assim, e aí está querendo desvencilhá-la para alguma coisa. Aí começa a fazer assim, você já viu como é que ela olha para a sua roupa? Tá? Você já viu que as duas normalmente estão juntas e deixam você de lado? E começa a infiltrar coisas que você vai achando até que tem lógica. Tá? Então, tanto que no trabalho mediúnico, a coisa importante é quando o médium conversa sobre suas comunicações com o doutrinador. Ele não fica apenas com um doutrinador, mas ele troca de doutrinadores, para que ele possa ir se percebendo e percebendo o conteúdo e os aspectos de suas comunicações. Porque senão facilmente ele fica o quê? Fascinado. Fácil termina fascinando. Então, tem que ter esse cuidado. Mas eu às vezes fico na dúvida do trabalhador, converse com o coordenador. Olha, eu tenho dado várias comunicações, a maioria delas é de mulheres que abortaram. Certo? O que é isso? Converse com o coordenador. Pode ser algo que tem a ver com o contexto psíquico seu, no sentido de precisar ser solvido, ou o contrário, pode ser um perfil seu até que já lidar com aquilo de maneira equilibrada e por isso você tende a atrair determinados perfis de espíritos. Né? Então, aí cabe o quê? O coordenador junto com você está olhando, está vendo e está fazendo essa orientação. Isso são os médios. Cadê, meu filho? Pronto, aquilo que você tinha falado.
Atmosfera fluídica envolvendo o perispírito do comunicante e o perispírito do médium. Tá? Então, conexão de chácara coronário a chácara coronário através da hipófise. A partir daqui, o perispírito, permite que esses imprints venham a trazer a comunicação, atuando no centro de força laríngea e trazendo a comunicação. Tá? Aqui, o espírito está plenamente sob controle daquilo que está ali saindo, perpassa ali por ele. Outro modelo, o espírito, está vendo que no daqui ele está coladinho, né? É uma maneira só gráfica de colocar. O mesmo campo fluídico, espírito comunicante, só que agora o perispírito se distancia. Ele permite que o controle das cordas vocais seja feito diretamente pelo espírito comunicante. Mais uma vez, isso perpassa por aqui também. Graficamente não foi colocado para ficar mais impactante, né? Porque a conexão é de perispírito a perispírito nesses mesmos focos. Só que aqui ele se afasta e permite o controle direto. Tá? E aqui a situação mista, né? Que ele tanto permite o controle direto, como ele está passando sobre está naquele contexto. Quem trabalha como médium e com mais tempo vai começando a perceber coisas assim. Não, o do filme seria isso aqui. O espírito se afasta, certo? E permite que o outro espírito utilize o corpo do jeito que bem quer, entende. Total. Tá? Que a gente vai chamar como subjugação, né? Não, ele controla o corpo, ele não assumiu o corpo. Não assumiu, quer dizer, o corpo não é dele. Se esse espírito foi desconectado, o corpo morre. Tá? Então, a gente vai ver o que, às vezes, fazendo na palestra. Então, assim, na aula, né, a gente pergunta alguma coisa e daqui a pouco me vem se eu deixar, muda o padrão de voz, muda tudo naquela hora. Há uma mistura entre a ação do espírito, né, e minha. Mas, Fernando, você não deveria ter controle? Mas às vezes é um contexto emocional, que também me toca, e aí aquilo ali pode sair. Estou falando para poder me usar como exemplo, mas vários outros podem descrever de outra forma. Esse tipo de reação não torna a comunicação nem mais, nem menos confiável, porque a confiabilidade da comunicação está no seu conteúdo, na sua pertinência. Alguém? Não. Então, vamos lá. Então, 3 modelos esquemáticos. Então, o que é que nós vamos ter? Cérebro, a nossa amiga pineal aí. E por que ela é importante? Porque você vai pegar a epífise, certo? Nessa conexão com a glândula pituitária, e ela se conecta com todo o nosso sistema hormonal. E aí, dessa forma, quando o estímulo aqui chega, faz com que, se distribuindo pelo corpo, você sinta como se fosse em você. Então, eu senti a barriga enorme, o feto saindo, o coração disparou, a respiração curta e ofegante. Eu estava sentindo os imprints daquilo que aconteceu com o espírito e que eu sentia também que tinha algo a ver com a experiência que eu já tinha também passado. Mas por isso que se torna tão visceral, porque aciona tudo do mesmo jeito, como se estivesse acontecendo nitidamente com você. Uma maneira fácil de ver é quando vocês sonham, né? Às vezes acorda daquela maneira, coração disparando, mão gelada, de acha quatro. Por causa dessa comunicação que há aqui entre epífise e hipófise. Tá? E aí levando a esse tipo de situação. E aí, o que é que vamos ocorrer? Porque para falar de mediunidade, isso vai estar um pouco dentro, né? As ondas mentais do encarnado nutrindo o desencarnado. Certo? Baseadas em quê? Egoísmo, ódio, raiva, vingança, elementos negativos. Fazendo com que haja uma simbiose. O desencarnado vibra acima, o encarnado também, e se gera a conexão, levando a um processo obsessivo, que pode chegar à condição de subjugação, como o nosso Billy Milligan lá descrito, né? E situações com transtorno psíquico, que você vai encontrar em quadros de psicose aí também, por causa da abertura da janela mental e a influência espiritual conjuntamente, e a situação do próprio vampirismo, onde o desencarnado passa a se nutrir, certo? Através do encarnado, aurindo o quê? As energias que ele já não consegue mais aurir, porque não está mais na dimensão física. Bebida, sexo, comida e várias outras situações dessas. Aonde vamos ver agora a energia mental do desencarnado, no chácara coronário do encarnado, produzindo imagens e sentimentos do desencarnado no encarnado.
ele passa a virar um marionete ali. Exatamente o marionete dele. Esse é o processo, que para ser resolvido é preciso que haja um envolvimento do encarnado, mudando o seu padrão, e do desencarnado se desvinculando. Quando o desencarnado é despertado, né, ele se desvincula, mas se o encarnado não muda, ele continua vinculado àquela mesma situação. E os médiuns, né? Quando a gente fica olhando, então, imagina, eu não mediúnica, minha amiga aqui desencarnada, e aí eu começo a atender, dizer assim, meu irmão, certo? Perdoe. E ela aqui, perdoar o quê, rapaz? Você já fez um monte de miserinha, certo? Então, vamos lá. Os espíritos veem tudo que nós fazemos. Você fez só um comentário, fazendo aquela história, eu estou em casa fazendo alguma coisa, será que eu estou sendo observado? O casal é o seguinte, será que na hora que a gente está ali namorando, os espíritos estão ali de galera, tudo assistindo e vendo minha performance? Na realidade, veja só, na realidade, o que é que ocorre? Um momento de intimidade seu, você psiquicamente está aberto para que qualquer vizinho fique olhando pela janela, fique ali presente, não, né? A sua postura de que aquilo é íntimo, é seu. Essa mesma energia você gera também. Agora, digamos o seguinte, Fernando gosta de fazer um canguru quíntuplo, né? Com entrada colateral, associada com não sei o que lá, e Dona Maria, né? Então, Fernando é cheio de história, né? Aí, quer dizer, porque Fernando é cheio de história, vai atrair esses espíritos para dentro do quarto, e Dona Maria vai sofrer por causa disso. Não. A energia harmoniosa, ela sobrepõe a energia em desequilíbrio e faz com que naquele ambiente, certo, o valor da intimidade ali seja preservado, tá? Agora aí Fernando sai de Dona Maria, vai dar uma pulada de cerca com Joaninha, que gosta do canguru décimo, certo? E aí tá ele, ela e uma pleiade de outros ali participando da mesma situação. Mas que absurdo, eu estou sendo influenciado? Não, eu estou entre iguais. Eu estou entre semelhantes, né? Então, na realidade, mas aquilo me prejudica. Não, é uma troca do que eu mesmo estou produzindo. Eu é que tenho que olhar. Esse tipo de atitude me prejudica, então, como é que eu quero? Então você está dizendo que a questão dentro da intimidade tem que ser só um padrão? Não, tem que ser uma coisa que tenha respeito. A proposta dentro de um momento íntimo é uma proposta de respeito de um para com o outro, de comum acordo, certo? Então, quando algo é feito dentro desse tipo de espaço de equilíbrio, certo? Isso aqui é equilíbrio, não é fazer só da maneira A ou da maneira B. É como se estabelece, né, aquilo dali. E podem os espíritos conhecer os nossos mais secretos pensamentos? Nem tanto. Vê o que fazem, então, conosco. Eles não podem perscrutar a alma, certo? Porque isso é uma habilidade de quem está em melhores níveis de desenvolvimento. Ele não, é porque está com você, ele vai ver toda a sua história. Não. Alguns espíritos têm essa habilidade. E essa habilidade está associada também a um grau de maior nível evolutivo. Só que vamos lembrar que existe evolução moral e intelectual, né? Também com limites. Isso não é sempre... Porque é o seguinte, quem é meu mentor? Certo? Tá. Exatamente. Aí nós entramos aqui. O que pensam de nós os espíritos que nos cercam e observam? Estão ali juntos, né? Acompanham conosco. Porque Deus permite que espíritos nos incitem ao mal, para que a gente desperte e faça o que precisa fazer. Tá? Porque por meio podemos neutralizar a influência dos maus espíritos, nós já falamos aqui. Certo? Essa condição de equilíbrio. E aí, vamos notar, então, que, dessa forma, as reuniões, vamos ter que tipo de reuniões mediúnicas? Desobsessão, presencial ou à distância? Reunião de cura, reunião de psicopictografia, reuniões de psicografia, com cartas, normalmente que a gente chama de correio fraterno, né? Que são as mais comuns, reuniões experimentais, como essa que vai acontecer agora aqui, tá? Então, são modelos de reunião. Reuniões de materialização, para as quais precisam médiuns de materialização, médiuns de efeito físico para elas.
Então, objetivo das reuniões, o tipo traz em si o seu objetivo, né? O atendimento àquelas pessoas. O papel dos participantes, tem um dirigente, aqui você vai notar um coordenador, esse coordenador, às vezes, tem alguns subcoordenadores junto com ele, 2 ou 3. Tem a equipe de médios e de doutrinadores. Nessa casa, a maioria são, a gente chama de total flex, né? Ele é tanto médio como doutrinador, quando tem aí a habilidade da mediunidade. E em alguns centros tem o que a gente chama de equipe de suporte vibratório. Médios que ficam ali junto, né, vibrando positivamente para que a reunião vá em equilíbrio. O próprio suporte vibratório daqui é o próprio trabalhador, quando não está ali atendendo, está vibrando em harmonia e em equilíbrio. Tá? O papel do médium vai ser o quê? Nós temos um médium chamado médium esclarecedor e um médium ostensivo que está passando a comunicação, porque o doutrinador, na linguagem anterior, ele também é médium. Às vezes ele percebe a comunicação, às vezes melhor do que o próprio médium. Tá? Então, médiums são as duas situações, porque são o quê? Medianeiros, como você disse, de uma comunicação, como minha amiga ali também colocou, certo? E da percepção, como ela contou a história dela lá, às vezes o doutrinador vê o lugar, sente o que está acontecendo, e o médium está dentro dali da pulsão emocional e não consegue distinguir tudo isso. Equipe espiritual dirigente, porque se existe o fato na dimensão material, na dimensão espiritual, idem. E a identidade dos espíritos que eu coloquei foi aquilo que a gente já comentou, como saber qual é a qualidade dos espíritos a partir do conteúdo que está sendo e da coerência do que está sendo trazido. As reuniões, essa é a desobsessão a mais comum, onde está aqui o médium, aqui o orientador. Aqui existe a equipe espiritual, induzindo o orientador, por isso que ele também é médium, e aqui está o espírito comunicante, né? Nessa conexão de chácara a chácara, né? Buscando trazer o que ele tem do seu histórico aí. E eu já comi 4 minutos. Existe uma proteção do médium frente às energias presentes ali no momento. A proteção de quê até? Da sintonia vibratória entre ele e a própria equipe espiritual que gera esse elemento. Assim como pode haver também um isolamento. Eu venho para a reunião mediúnica, mas com a cabeça em outro lugar, com outros desejos, com outras intenções, que eu vou desarmonizar a psicosfera, e isso eu posso estar sendo, então, ali bloqueado para que isso não ocorra. Isso aqui é aquela história de como saber quem é a comunicação. Eu tenho que me conhecer. Então, a pergunta é: quais os aspectos você conhece de si mesmo, para que assim não se deixe ludibriar por qualquer espírito. E aí você vai notar que é preciso que você perceba as máscaras, né, que fazem você. Isso só é possível quando você permite olhar para si mesmo. E aí, então, o personagem olhando para as personas que ele vive, certo? Possibilita a ele a perceber o quanto das atitudes dele está em alinhamento com o espírito ou dissonante com o espírito. E dessa forma, então, nessa conexão, pode melhorar a utilização das personas, construindo uma personalidade mais harmoniosa e estável. E aí, desse jeito, vamos entender que a mediunidade, como elemento de conexão, pode nos propiciar esse estado de maior equilíbrio, que nos permita exatamente a conexão com o quê? Com os nossos conteúdos sombrios, podendo, então, dissolvê-los, reconhecê-los, traçar uma trajetória de superação, e, dessa forma, esse encontro, não estou colocando como mentor, mas com o encontro com o que há de melhor em você. E, dessa forma, vamos... Aqui não, isso aqui era antigo. Vamos entender que energias boas atraem bom espírito, traz saúde e abre as portas do bem e do amor. E energias ruins, maus espíritos, doença e desequilíbrio, e as portas do mal e do ódio. Então, exatamente, o médium vai buscar ver como ele direciona o seu padrão vibratório, como eu disse, que não é ficar sacudindo, mas tudo aquilo que a gente comentou aqui. Então, uma boa jornada como médios, participando aí do nosso trabalho, podendo permitir aguçar a sua sensibilidade para ir adiante aí nessa trajetória.